Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria poder estar juntamente, com os irmãos para expor a bendita palavra de Deus. Irmãos, eu não sei, eu não posso e eu não sou, mas o Senhor Ele faz e Ele fará nessa noite na sua vida. Irmãos, abram a sua Bíblia em Salmos 23. Vou pegar aqui, Salmos 23. Salmo 23, verso 1 em diante. Amém? Todos acharam? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Abram também a Bíblia, irmãos, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Para que nós também possamos ler. 1 Samuel, capítulo 16. Amém? 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Bate palma para Jesus, porque Ele merece, Ele é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor e digno de toda adoração. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, palavra essa que o Senhor colocou ao meu coração, quando eu via a missionária Karine pregar a palavra, trazer sobre a palavra o ensinamento. E o Senhor, Ele colocou algo em meu coração e eu perguntava, mas por que o Salmo 23? Nós vamos entender o motivo nessa noite. Mas por que, irmão Lucas? Antes de nós falarmos sobre os Salmos, nós vamos falar sobre Davi. Davi era filho de Jessé, o belemita. Davi, ele era o menor dos seus irmãos. E quem é de Ebape vai lembrar. Davi é ungido rei por Samuel, porque Deus, ele rejeita Saul. Mas quem escolheu a Saul? Quem escolheu a Saul foi o próprio povo. O povo queria um rei, eles não entendiam que Deus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas por que, irmão Lucas? Porque aquele povo, o povo de Israel, é o povo escolhido, é o povo separado por Deus, é o povo a qual o Senhor tirou da terra do Egito e levou para a terra prometida. Mas nós vemos, irmãos, que aquele povo, mesmo com o Senhor, tendo eles na palma das mãos, eles ainda queriam um rei. Vira para o seu irmão e fala com ele assim: você foi chamado para ser ovelha. Você foi chamado para ser ovelha. Você foi chamado para ser ovelha, irmãos. Mas aquele povo, ele queria um rei. Mas só que eles não entendiam que rei era o próprio Deus que governava aquela nação. Era o próprio Deus que sustentava aquele povo.
Mas voltamos a Davi, avançando um pouco. Davi, filho de Jessé. Quando Samuel vai à casa de Jessé, o belemita, para ungir aquele a qual o Senhor aprouve trazer, que era segundo o coração dele. Samuel, ele fala para Jessé, traz os seus filhos. A primeira instância, quando Jessé lhe passa um filho, Samuel olha para ele e fala, é esse. Alto, forte, bonito. Esse é o rei. O Senhor, este não. Não é esse. Jessé passa outro filho. Certamente será esse. Não. Não é esse não. Quantos filhos que Jessé apresentou a Samuel naquela noite, naquele dia? Ué, quantos filhos, irmãos? Jessé apresenta 7 filhos. E o Senhor fala, nenhum destes é. Mas por quê? Porque Deus, ele não olha como Samuel vê. O olhar de Deus não é como um olhar humano. Com uma mente, não, ele é forte, é alto, é bonito, ele está bem vestido, ele tem cabelos longos. O olhar de Cristo não é assim, meus irmãos. E o Senhor, ele fala, nenhum desses. E Samuel, então, pergunta a Jessé assim, acabaram-se os moços? E Jessé fala assim, não, ainda tem um, o menor. Está vendo que na concepção humana, aqueles que já estavam ali, era o que seria o rei. Mas Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus escolhe o menor. Mas por que o menor? Porque Deus, ele quer ensinar para nós nessa noite que não é sobre grandeza, não é sobre status, não é sobre um terno bonito e estar bem vestido. Deus, ele escolhe aquele que está lá no pasto. Mas por que ele estava no pasto? Irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Davi estava no pasto. Então, o significado que Davi estava no pasto apacentando as ovelhas, significa que Davi é servo. Nem filho, naquele momento, ele era servo. O quê? Ele era servo. O servo estava no pasto. E ele até foi esquecido pelo próprio pai. Mas você tem um pai. O seu pai não te esquece. O teu pai, ele não te desampara. Ele te sustenta, ele te guia e ele peleja por ti. Mas nós temos, irmãos, que começar a entender que não é sobre status, não é sobre cargos, não é sobre aquilo que eu faço na casa do Senhor. É sobre a posição que eu estou. Estou na posição de servo. Porque tem muitos que estão querendo ser pastores, ser reis, mas não querem ser ovelhas. Por quê? Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. Ele é seu pastor mesmo? Porque semana passada Deus veio e falou assim, eu sou o seu pastor, mas eu quero saber se você é ovelha. Você é ovelha? Nós temos sido ovelha nessa geração ou não, irmãos? Porque quando o Senhor falava comigo, você é ovelha, Lucas? Minha igreja tem ovelha? Porque ovelha é muito fácil falar. O Senhor é o meu pastor. Mas o pastor, ele também tem a vara de corrigir as ovelhas. E será que as ovelhas do Senhor, elas estão aceitando? Porque na hora que nós lemos, prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. É bonito, né? Todo mundo falou glória. Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Ovelha, ela é corrigida por Deus. E se você que está aqui nessa noite, você realmente é ovelha de Deus, nós temos que parar a geração. Nós estamos vivendo numa geração que todos querem falar que o Senhor é o meu pastor, mas não quer ser ovelha. A geração que mais não quer ser ovelha, por quê? Porque geração que quer obedecer é geração de ovelha. Geração que não quer obedecer é bode.
Quem não aceita correção? É o quê? E como eu estou aqui nessa noite? Eu só quero ser servo, irmão. Eu só quero ser servo, porque antes de Davi ser servo e pastor, ele era ovelha. Por quê? Porque anonimato, ele estava lá no pasto. E no pasto, ele aproximava de Deus. Por que que há um rei lá em Israel que o povo escolheu e Deus está escolhendo um rei que está lá no pasto? Porque quem está no pasto busca a presença de Deus. Mas por que, irmão Lucas? Quem está no pasto busca a presença de Deus. Porque naquele tempo, irmãos, ele não era só pastor de ovelha. Ele também era ovelha. Por quê? Porque quando Davi estava no pasto, ele cuidava das ovelhas. Ao mesmo tempo que ele era servo, ele era ovelha de Cristo. Porque ele se aproximava de Cristo. Porque ele buscava a presença de Cristo. Porque ele adorava a Deus lá no anonimato, lá no pasto. Então não fica buscando algo para ser status nessa geração, não. Busca ser ovelha. Começa a buscar ser ovelha. Por quê? Porque Davi, ele até foi esquecido pelo próprio pai, mas por Deus ele não foi esquecido. E Deus, ele não esquece da sua ovelha. É por isso que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês: seja ovelha, para de ser desobediente. Por quê? Porque todo mundo só quer na hora que Deus fala que vai abençoar. Na hora que ele fala para corrigir, para orar, para buscar, para jejuar, para consertar, ninguém quer. Irmãos, a cada dia que está se passando, o fim, ele está se aproximando. O fim está aproximando, irmão. E bode não vai entrar no céu. Porque para ser ovelha e falar, o Senhor é o meu pastor, Deus só tem ovelha, ele não tem bode. Porque bode fica desobedecendo, bode fica dando chifrada na hora que o pastor está querendo guiar ele para o caminho correto, ele fica batendo de um lado e do outro. E está cheio de gente nessa geração que vai falar assim, não, o pastor falou para fazer assim, mas eu faço é do meu jeito. Não, o pastor falou que é para buscar, mas eu quero fazer desse jeito. Não, o pastor falou para mim ir por aqui, mas o meu caminho é por ali é mais fácil. Para de querer ser bode, irmãos. Porque os bodes não herdarão o reino do céu. E você que fala toda vez, o Salmo 23, que ele é o seu pastor, seja ovelha. Seja ovelha. Porque ovelha obedece. Porque ovelha busca estar no aprisco do Senhor. Porque em 1 Samuel 17, irmãos, quando Davi está perante Saul, ele fala, o teu servo. Quando ele fala o teu servo para Saul, ele fala assim, o teu servo ficava no pasto, pastoreando as ovelhas do meu pai. E quando vinha um leão, pegava uma das ovelhas de meu pai, eu ia atrás dele, tirava a ovelha da boca do leão, colocava ela no aprisco e despedaçava o leão. E quando vinha um urso, eu ia atrás do urso, pegava a ovelha que é do meu pai de volta e colocava ela. E se o urso atacasse, eu despedaçava ele. Ele, sem estar ungido por Deus, ele já despedaçava urso e leão. E você? O que está tentando te despedaçar? Porque você é ungido de Deus. O que está tentando te paralisar que você não está olhando? Eu tenho um pastor. O meu pastor está chegando. O meu pastor está vindo. Mas por quê? Porque pastor é aquele que vai falar, ovelha, vem para o aprisco. Vem para o aprisco nessa noite. Volte a ser ovelha. Volte a ser aquilo que eu te chamei para ser. Porque nós vivemos, irmãos, numa geração a qual nós pensamos ser ovelha. Quando Deus estava falando comigo, você é ovelha, então obedece. Você é ovelha, então me busca. Porque nós vemos, irmãos, que uma ovelha no aprisco, ele está protegida. Mas está cheio de gente que fala assim, não, meu caminho é aqui, ó. O aprisco é assim, ó.
Ele é igual entre essas pilastras aqui, ó, curto. Curtinho, apertado, né? E a gente vai passando, vai caminhando. Mas aí a ovelha fala assim, não, eu quero ir pro espaço mais largo. A ovelha pode até ir. Mas o pastor, ele fica dentro do aprisco, protegendo a sua ovelha. O pastor, ele cuida quando ele está dentro do aprisco. Mas mesmo quando uma ovelha, que ele sabe que a ovelha quer se tornar um bode, ele vai lá, abre, passa, fecha o aprisco e vai atrás daquela que se desgarrou das demais. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque quando o Senhor, ele nos chama para ser ovelha, ele vai falar assim, você é ovelha, fique no aprisco. Você é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Mas que pastor é esse? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas. Porque quando ele estava no anonimato e ninguém via ele, nem o pai dele, Deus escolhe ele e o faz tornar o rei de... Pode até ninguém estar te vendo no secreto. Mas Deus, ele está te enxergando. Você é ovelha. Você é ovelha. Por quê? Porque no público é muito fácil. Porque no público é muito fácil estar de terno, de gravata, apertar a gravata. Falar um pouco é muito fácil. Mas o Senhor, ele conhece a ovelha no secreto. O Senhor, ele conhece você, ovelha, no secreto, irmão. Mas o secreto, irmão Lucas, eu estou chorando. Continua chorando, porque Deus, ele está olhando as tuas lágrimas. Ô, irmão Lucas, mas no secreto está tão difícil. Mas continua, você é ovelha. Porque eu tenho a certeza absoluta, irmãos, porque Deus, ele sempre dá escape para as ovelhas. Mas isso é para as ovelhas obedientes, irmãos. É para a ovelha que obedece. Irmãos, o verso 2, que fala, deitar-me fazem verdes pastos. Tá vendo esses verdes pastos aqui? É para ovelha. Não é para bode, não. Deitar-me faz. Parece que deitar-me fazem verdes pastos é para ovelha. Tá vendo que até na dificuldade Deus sustenta? Até na dificuldade o Senhor, ele fala, deitar-me fazem verdes pastos. Quando Davi está falando isso, está falando assim, até no meio do caos, o Senhor, ele está me sustentando. Até no meio da confusão, até no meio que parece que eu não estou enxergando nada, Deus, ele está te sustentando, irmãos. Mas isso é para ovelha, irmãos, é para ovelha. É só para você que é ovelha. É só para você que crê que é ovelha nessa noite. É só para você que crê que você é ovelha verdadeiramente. E tem verdes pastos para você nessa noite. Por quê? Porque está difícil caminhar, tá? Porque está difícil continuar. Mas você falou que ele é seu pastor. Foi você que leu, irmão. Deus é o meu pastor. De nada você tem falta. Mas está faltando muita coisa, né? Parece que está faltando. Tem dias que eu falo, pai, por que falta tanto? Ele, eu estou te sustentando. Porque os verdes pastos é o sustento do Senhor. Porque os verdes pastos não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor tem para mim. É aquilo que eu necessito. Porque de tanto, às vezes, a gente querer tanto, a gente vive ansioso, a gente vive sem dormir. Ah, Senhor, mas está faltando isso. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando você deita em verdes pastos, que é o sustento de Deus, e Ele está te guiando às águas tranquilas, sabe para onde que Deus está te guiando? Ele está te puxando de novo para o secreto. Vem, ovelha, vem para o secreto. Quando está faltando água, vem para o secreto. Está faltando algo na minha vida, é secreto, não é público. É oração no secreto. Mas é só quem é ovelha que entende isso, irmãos.
É só quando eu sou ovelha, é só quando eu falo que ele é o meu pastor, eu tenho que me reconhecer como ovelha. Porque é muito fácil, missionário Alex, falar: o Senhor é meu pastor. O Senhor é seu pastor? Ele é o seu pastor? É você e Deus, não é eu. O Senhor, ele é o seu pastor ou não é? Porque o Senhor, ele falou na quarta-feira passada: eu te sustento, eu te livro e eu te mantenho de pé. Mas é para a ovelha. Ele é seu pastor, ovelha? Ele é o seu pastor nessa noite, ovelha? É com você, ovelha. Porque ele está te guiando às águas tranquilas. Que águas tranquilas é essa? Qual que é essas águas tranquilas? Que água é essa, irmão Lucas? Quando a gente fala de água, a gente fala de presença. Porque a presença de Deus é que nos acalma. Porque é a graça derramada sobre a minha vida que me mantém de pé e que me acalma. Porque não tem como eu ser ovelha se eu não permito que na hora da maior dificuldade o Senhor está falando: eu estou te guiando para as águas tranquilas, ovelha. Mas a ovelha: não, por aqui é mais fácil. Eu estou te guiando para as águas tranquilas, mas você tem que ser ovelha. Eu tenho que ser ovelha para que Cristo ele me guie para onde ele quer me guiar. E a palavra ela está me falando assim: guia-me mansamente, é devagar. É porque tem processo. É porque tem o processo para chegar aonde o Senhor quer. Mas por que o processo dói tanto, irmão Lucas? É porque no anonimato o Senhor ele vai forjando guerreiros. Porque antes de Davi lutar com Golias, Davi ele já matava urso e leão. O quê? É isso mesmo, irmãos. Antes dele lutar com Golias, que era o gigante, ele já estava acostumado. Por quê? Porque todo dia era uma peleja. Porque todo dia era uma luta diferente. Porque todo dia era uma aflição diferente. Mas Deus ele só estava falando com ele assim: eu estou te forjando para algo que é maior. Quando você é ovelha no pasto, eu te forjo para que você possa vencer gigantes lá na frente. Mas é para a ovelha, é para você que é ovelha. É para você que é ovelha. Deixa Deus guiar os teus passos, irmãos. Deixa Deus tomar conta daquilo que está tentando afligir a sua alma. Porque a ovelha, ela assim, ela pega aqui e fala: não, deixa que eu resolvo, pastor. Deixa que eu resolvo, eu mesmo faço do meu jeito. Eu já sei fazer. E Deus está falando: deixa eu te guiar às águas tranquilas. Deixa eu te trazer um pouquinho para o secreto. Vem para o secreto. Vem para o secreto orar comigo. Vem para o secreto buscar a minha presença. Mas aqueles que não são ovelha, eles falam: deixa eu resolver do meu jeito. Eu sei fazer já. Está cheio de gente nessa geração e é o que eu mais escuto: eu já sei fazer. Vai lá e erra. Eu já sei fazer. Vai lá e erra de novo. Mas Deus ele chama a nossa atenção e fala assim: ovelha, vem. Vem. Vem para o secreto, ovelha. Eu não sou seu pastor, vem. Eu não sou o seu pastor. Você não acabou de falar que Deus é o seu pastor, então deixa, vem. Vem para o secreto. Vem para onde ninguém está te vendo. Vem para onde você está esquecido, talvez jogado. Só continua. Porque no secreto Deus está forjando uma geração de guerreiros valentes, cheios da presença dele. É nisso que eu creio nessa noite. No verso 5, irmãos, do Salmo 23, ele vai nos dizer assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade. Irmãos, quando nós observamos, não só o 5, mas o 4 que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum. Está temendo por quê? Eu estou temendo por quê? Porque eu sou humano. E temer é do humano mesmo. Nós somos de carne e osso, irmãos. E temer é humano. Mas aqui está falando de andar pelo vale. Ainda que eu passe lá, o Senhor é comigo. Ainda que eu esteja passando lá no vale, é só passagem, irmão. Você não vai ficar lá, não. É só passagem, ovelha. Deus, ele está te guiando assim, falando assim, vem pelas águas tranquilas, que você vai até passar dentro do vale da sombra da morte. Mas eu estou com você. Vem pelo caminho que eu estou te guiando nas águas tranquilas, que eu estou com você. É com você, igreja. É com você, ovelha. O Senhor, ele está te guiando pelas águas tranquilas. Você está passando no vale da sombra da morte e está falando, não temerei mal algum. Por quê? Quem está com você? É com a ovelha. É para a ovelha, igreja. Porque quando a gente está sendo guiado, as águas tranquilas, a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Aí você olha, tem o vale. Mas quem está te guiando é Deus, vem. Vem pelo caminho que é estreito. Você até passa no vale, mas você não fica lá. Porque o teu Deus é contigo. Porque o teu Deus é contigo nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, quando a gente avança só mais um pouquinho, fala a tua vara e o teu cajado. E aí é como um pregador fala, está acabando glória. Vara e cajado é para quê, irmãos? Vara, ninguém gosta de correção. Ah, mas se falar comigo assim, eu saio da igreja. Já pode ir. Porque Deus, ele só vai corrigir a quem ele ama. Porque falar que ele é o meu pastor, que de nada eu tenho falta, ele está me guiando às águas tranquilas, e pedir ele para pôr mesa perante os inimigos é fácil, eu quero ver na hora da correção. É, irmão Lucas, é porque quando a geração, que é aquela mesma geração lá, de Israel, eu quero é isso. Aí Deus olha para a geração, o povo de Israel fala, vocês querem esse? Então toma ele. Mas lembrem-se, vocês que estão escolhendo segundo o que vocês querem. Está escolhendo da sua forma ou está esperando o que Deus quer para você? Está esperando o que Deus tem ou está fazendo do seu jeito? Está esperando o que Deus tem para você que é o melhor ou está passando por cima das autoridades e está fazendo da forma que você quer? É com você. Ovelha obedece, irmãos. Ovelha ouve a voz do bom pastor e o bom pastor é Cristo. Mas na hora que a vara começa a corrigir as ovelhas, aí elas começam a fazer careta, elas começam a não gostar, elas começam, não, então hoje eu não vou ir no culto. Ah, não, dessa forma para mim não dá, pastor. Ah, não, tocar com fulano e beltrano não dá, pastor Gena. Ah, não, fulano se amostra. Para a geração de achar que você é um melhor que o outro. Para de pensar que você é o centro de tudo. O centro de tudo é Cristo. Deus, ele tem essa igreja aqui, esse tanto de pessoa para saber que ele é o centro de tudo. Não é o irmão Lucas, não é o A, não é o B. É Deus que é o centro de tudo, igreja. E quando nós pararmos de achar que nós somos o centro, aí nós vamos voltar a ser ovelha. E quando nós entendermos que a vara é para correção, o cajado é para poder manter no caminho. Volta, volta. Está passando muito para o lado de cá. Volta, ovelha. Volta. Ah, irmão Lucas, mas eu só gosto da parte que fala, coloco uma mesa perante os meus inimigos. Você vai mostrar isso para quê? Falar de mesa para inimigo é fácil.
Eu quero ver falar a tua vara e o teu cajado. Ah, mas corrigir. Ah, mas na hora da correção dói. Quando fala de óleo, é como o irmão Fernando falou. Você já viu quando as ovelhas elas começam a sair fora do caminho e elas ficam cheias de carrapicho? Sabe o que o pastor ele tem que fazer? Que é Deus, ele tem que trazer ela, puxar, arrancar aqueles carrapichos, tirar um pouco da lã, porque tem carrapicho que fica grudado na lã mesmo, porque é ovelha. Ah, mas está tão difícil. Aí o Senhor ele vem com óleo e derrama para que saia mais fácil. E o Senhor ele quer ungir para poder tirar o carrapicho. O que é o carrapicho? Quando a pessoa está lá, no mundo lá fora, o Senhor ele traz ela para dentro, aí ele começa a apertar para corrigir. Não, mas a correção dói tanto, dói. Mas ela alinha, né, a ovelha, ela mantém a ovelha no caminho, caminhando. Para de querer a mesa. Pede ao Senhor para que mantenha a vara da correção para que eu e você possamos continuar caminhando no caminho estreito para a gente chegar lá no céu. Para de querer só mesa. Para de querer só mesa, igreja. A gente estamos caminhando no meio de uma geração que não me cumprimentou, estou saindo da igreja. E algo que eu ouvi o presbítero Souza pregar nesse altar que foi: você não é o centro é Cristo. Ô varão, tem dia que o irmão chega ali atrasado, ele passa correndo, aí o irmão, não olhou para mim, não me viu. Irmão, Cristo é o centro, ele já chega e ajoelha para orar. Mas A, B, C não gosta de mim, ora por ele, irmão. A gente está no meio de uma geração que o mimimi está começando a tomar conta. E eu creio que nessa noite o Senhor ele vai quebrar essas correntes, essas barreiras no meio do povo dele. Porque nós temos que entender que eu e você somos ovelha. E ovelha tem pastor. E Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor nessa noite. Jesus, ele é o bom pastor. Porque antes de Davi ser ungido rei, ele estava lá no pasto. E ele era ovelha. Ele não já chegou sendo rei. Antes dele ser rei, o Senhor ele olhou para ele e falou assim: opa, está me adorando lá no pasto. Opa, está orando lá no pasto. Ninguém está vendo. Está orando lá no quarto e ninguém está enxergando ele. Ninguém está olhando, mas eu estou vendo. Então a ovelha, a partir dessa noite, irmãos, vamos quebrar isso no nosso meio. Porque Deus ele requer de nós como igreja que nós leiamos e pratiquemos a palavra. Se ele é o seu pastor, seja ovelha. Porque Deus ele só pode ser pastor de quem é ovelha. Se eu não for ovelha, ele não é o meu pastor. Aí já é algo individual, não é do seu pastor, não é o irmão que está do lado A nem do lado B. É você e Deus. Mas nessa noite eu creio que o Senhor, ele é o seu pastor. E se ele é o seu pastor, ele vai continuar te sustentando, ele vai continuar te capacitando, e ele vai continuar trazendo a graça dele sobre a tua vida. Para que você permaneça no caminho. E que caminho é esse? É aquele quando você passa pelo vale mesmo. Você está passando pelo vale, mas ele está te guiando às águas tranquilas. É por isso que nós passamos as lutas e as aflições diariamente. Porque guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está te guiando para as águas tranquilas. É por isso que as pelejas elas vêm e passam. É porque você está caminhando. Só não para de caminhar. Só não para, ovelha, de caminhar. Continua no caminho que o bom pastor ele está te guiando. Ele está corrigindo. Ele está alertando. Continua, ovelha. Porque o Senhor é contigo. Vamos nos colocar de pé. Só você que é ovelha, se coloque de pé nessa noite.
Bendito é o nome do Senhor. Só você que é ovelha. E lembre, irmãos, ovelha é aquela que quando o pai corrige, ele obedece. Quando a vara encosta é a hora que o Senhor está corrigindo. E se ele está te corrigindo é porque ele te ama. E se ele está dando uma puxada é porque ele te ama. E eu tenho a certeza de que Cristo ele te ama nessa noite. Você que crê e que sabe que é ovelha, coloca a mão no seu coração que você vai orar nessa noite. Para que o Senhor ele possa nos fazer mais uma vez ser ovelha. Ser a verdadeira ovelha que está no aprisco do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Pai, nessa noite, meu Pai, por cada vida, meu Pai, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que aqui se encontra. Meu Deus, nessa noite, ó Pai, o teu povo, meu Pai, que está aqui, Senhor, para buscar, meu Deus, a tua face, para buscar, meu Deus, a tua presença, meu Deus, a tua palavra, meu Pai, pregada nessa noite, para dizer, meu Pai, que a tua vara, meu Pai, o teu cajado, meu Pai, é que consola o teu povo, é que tem, meu Pai, alertado, meu Deus, e mantido, Senhor, no caminho correto, meu Deus, cada coração, meu Pai, é quebrantado aqui nessa noite, que o Senhor, meu Pai, possa derramar, meu Pai, do teu óleo, possa derramar, meu Deus, da tua presença, derramar, meu Deus, da tua graça, para que eles possam entender, meu Deus, que ovelha, meu Pai, é aquele que aceita a correção, que ovelha, meu Deus, é aquele que se mantém, meu Pai, no caminho do bom pastor, pois até aqui, meu Pai, o Senhor tem sustentado, meu Pai, o teu povo, tem sustentado, meu Pai, com a tua graça, tem mantido, meu Pai, o teu povo de pé, meu Deus, desperta, meu Pai, a cada um, meu Pai, dos irmãos e das irmãs, Senhor, que aqui se encontra, meu Pai, para que nós, meu Pai, nessa noite, possamos, meu Pai, voltar a ser ovelha, possamos voltar, meu Pai, a ser, meu Pai, ovelhas, ouvindo, meu Pai, a voz do bom pastor, ouvindo, meu Pai, a voz, meu Pai, do Senhor, para que nós possamos a cada dia continuar buscando a tua presença, se mantendo, meu Pai, no caminho, meu Pai, que é estreito, mas que o Senhor, meu Deus, tem sustentado, que o Senhor, meu Pai, tem mantido de pé, meu Deus, essa noite, Senhor, alcança, meu Pai, com a tua graça, cada ovelha, meu Pai, que aqui se encontra, nessa noite, meu Deus, é oração, meu Pai, que eu faço, meu Deus, e te peço, ó Deus, que cada um de nós, meu Pai, sairemos daqui, meu Pai, sabendo, meu Pai, que ovelha, meu Pai, obedece, sabendo que ovelha, meu Pai, continua, meu Pai, debaixo, meu Pai, do cajado do bom pastor, que é o Senhor. Meu Pai, nessa noite, meu Deus, alcança, meu Pai, a cada vida, assim, meu Pai, eu creio, meu Pai, que sobre cada vida nessa noite, nós cremos que nós continuaremos sendo ovelhas, meu Pai, do Senhor. Assim, meu Pai, eu creio, meu Pai, te peço, pela tua graça e pela tua glória, em nome de Jesus eu creio, e graças a Deus, aleluia. As palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, louva a Deus pela oportunidade. Irmãos, queria falar com os irmãos. Eu sou o obreiro Lucas, eu sou o líder da célula ali do Cachoeira. E você do Cachoeira, Jardim Encantado e Cal, que ainda não entrou na visão celular, pode me procurar. Eu estarei colocando você, né, juntamente no grupo lá conosco, para que a célula seja realizada no teu lar, quando você quiser. Amém? Irmãos, nunca se esqueça, você é ovelha. Você é ovelha. Quem quiser uma oração especial, vou estar aqui orando por você, pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, operando Deus, tudo você pode. Vão em paz em nome de Jesus.